Esses atos de 8 de janeiro, eles não foram só antidemocráticos, eles foram criminosos e criminosos devem ser tratados como tais. E as pessoas devem responder pelo que fizeram, sejam aqueles que foram autores diretos dessa barbaridade, desse crime que cometeram contra a democracia, contra prédios públicos, contra instituições, contra pessoas, porque enfrentaram policiais e forças de segurança, roubaram coisas dos prédios públicos, depredaram, vilipendiaram a nossa história, a nossa cultura. Então, que até as últimas consequências para poder punir esses criminosos. Então, o nosso objetivo de pacificação ele não pode ser confundido com leniência em relação a quem comete crime. Não só esses autores diretos, como autores intelectuais, autores indiretos, quem financiou. Então, não há dúvida que há uma concentração de forças em Brasília hoje, com um esforço muito forte, muito grande, para poder punir de maneira muito exemplar essas pessoas contra a democracia, contra a dignidade da nossa nação. Em relação à Comissão Parlamentar de Inquérito, ele é um instrumento, a CPI é um instrumento posto a favor do Legislativo, à disposição do Legislativo, para poder apurar esses acontecimentos. Há um dado que é importante. Nesses casos, a Polícia Legislativa, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República, o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal estão agindo e agindo muito bem, de maneira muito rápida. Hoje mesmo eu recebi a notícia de mais 27 criminosos identificados pela Polícia Legislativa do Senado e que serão encaminhados à Procuradoria-Geral da República para o oferecimento das denúncias. Então há um trabalho dos órgãos de persecução criminal em relação a esses acontecimentos. Mas isso, obviamente, não afasta a possibilidade de uma comissão parlamentar de inquérito. Havendo o fato determinado, e me parece que há, o número de assinaturas suficientes para a sua instalação, não me cabe como presidente do Senado fazer um juízo de valor de que ela não deve ser instalada. Cumprindo os requisitos, há inclusive um entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal nisso, de que é um direito da minoria, havendo o número regimental e constitucional, é possível se instalar a comissão parlamentar de inquérito. Então, nós vamos aguardar, logo após a passagem do Carnaval na semana que vem, já nas próximas sessões, nós vamos fazer uma avaliação política e técnica em relação à CPI. O senhor acha que tem algum elemento, ou dá para dizer que de alguma forma o ex-presidente Bolsonaro teria algum tipo de participação? O presidente Lula, por exemplo, costuma dizer que o silêncio dele contribuiu muito pós-resultado das eleições. O senhor faz essa leitura também? Como nós estamos lidando com um crime que foi praticado e outros crimes foram praticados, porque é bom lembrar que houve uma tentativa de atentado aqui com uma bomba no caminhão e outras depredações antes desse acontecimento de 8 de janeiro. Como nós estamos lidando com crimes que foram praticados, é muito importante que quem dê essa resposta seja a autoridade competente para isso. A polícia está investigando, o Ministério Público Federal está investigando, o Judiciário está atuando. Então, seja em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, seja em relação a qualquer outro cidadão brasileiro, a resposta tem que ser dada sobre a participação ou não nesses atos criminosos por parte da Justiça e não por parte do presidente do Senado. O que eu posso fazer como avaliação política é que o presidente Jair Bolsonaro, pela grande liderança que ele constituiu em torno dele, com muitos adeptos, com muitos admiradores, ele tinha que ter a responsabilidade de conter essa camada extremista, essa camada criminosa que resolveu fazer o que fez. Então, se da parte dele houvesse gestos e houvesse exemplos e houvesse um comportamento que pudesse ser de contenção e não de inflamar, eu considero que ele teria prestado uma grande contribuição para o país e a sua liderança política, inclusive, seria mais reconhecida do que é hoje. Mas, infelizmente, o que nós vimos foram pessoas que, discutindo o resultado das eleições, questionando ainda a urna eletrônica e o trabalho de justiça eleitoral, foram à rua para poder praticar crimes. E isso realmente é verdade. Todos aqueles que tenham sido responsáveis por isso serão punidos. Nós